Eu já vou começando indagando o senhor Vitor Pereira, treinador do Clube de Regatas do Flamengo. Vitor Pereira, você tinha um lateral de ofício no banco, o Varela, mas você optou por colocar Everton Cebolinha para fazer aquela função de ponta direita. Tá querendo queimar o cara? Só pode. Ficou super perdido, super perdido. Se ele te falou em algum momento que ele sabe jogar naquela posição, ele tá mentindo para ele mesmo. E mentiu para você também, porque não sabe. Ele ficou totalmente perdido. E o treinador não observar isso com um lateral de origem no banco. Como, gente? Como? A sorte do Flamengo ali, porque aquele setor defensivo direito, é que o Fabrício Bruno fez uma partidaça de tirar o chapéu, literalmente. Porque fora isso, o Cebolinha ali não funcionou. E não é porque ele é ruim jogador não, tá? Tá começando a se encontrar no Flamengo. Acho que vai ser um grande jogador, vai jogar muito bem ali no Flamengo. Mas eu fiquei indagando essa situação. Por que o Vitor Pereira manteve o Cebolinha ali, entrou com ele, na verdade, no jogo, né? Não tinha necessidade. Até porque o Varela estava em condições de jogo. Pelo que ele entrou, pelo que ele correu, ele estava em condições de iniciar a partida tranquilamente. Aí sim, no segundo tempo, você está com o jogo controlado, pode improvisar alguém ali. Mas é semifinal, Vitor Pereira, pelo amor de Deus. O Flamengo vence por 3-1 o Vasco da Gama, em um primeiro tempo muito bom, gostei, até tinha percebido algumas evoluções táticas no time no primeiro tempo, alguns rodízios muito bacana, troca de passes, mas o Flamengo volta para um segundo tempo, assim, irreconhecível. Os primeiros 15, 20 minutos do Flamengo no primeiro tempo foram irreconhecíveis. O Flamengo muito perdido, perdendo todas as bolas. O Gerson, pelo amor de Deus, no Gerson. Perdeu ali 3 bolas, se eu não me engano, que colocou em grande risco a defesa do Flamengo. O Gerson não conseguiu se encontrar, muito perdido, muito aquém daquele Gerson de 2019, que todo mundo achou que ia chegar, ia ser aquele Gerson. Tá muito aquém. Vejo ainda o Flamengo sentindo falta do João Gomes. O Gerson muito ruim. O Flamengo muito perdido no segundo tempo, fez um primeiro tempo, como eu disse, achei que teria evolução, mas o segundo tempo muito ruim. Eu falava no início do vídeo que a vitória nessas circunstâncias não me agrada. E de fato não me agrada porque eu fico com a sensação de que, por ter vencido, o torcedor, a diretoria, vai entender que está tudo bem. Só que não está tudo bem. E vencer o Vasco, porque o time do Vasco é muito ruim. Com todo respeito ao Vasco da Gama, mas o time é muito ruim. Então, não está tudo bem. Venceu, é obrigação vencer o Vasco. Eu não entendo essa dificuldade que o Flamengo tem de jogar contra o Vasco da Gama. O elenco do Flamengo é 10 vezes melhor do que o do Vasco, o time do Flamengo. Os salários são infinitamente maiores. Eu não consigo entender por que o Flamengo enfrenta tanta dificuldade. Ah, mas é clássico, é tradição. Gente, mas dentro de 4 linhas a situação muda. O Flamengo é muito melhor. Por que tem essa dificuldade de jogar com o Vasco? E essa dificuldade não é só culpa do Vitor Pereira, não. Tem muito tempo que o Flamengo tem essa dificuldade de jogar contra o Vasco. O Jorge Jesus teve dificuldade de jogar contra o Vasco. Não dá para entender. Uma situação que eu sou muito crítico, as substituições. Penso eu vou tirar do jogo o Rodrigo Caio para improvisar o Thiago Maia na zaga. Que ideia de jirico, Vitor Pereira. Como assim o Rodrigo Caio tá fazendo uma partidaça, acho que tá conseguindo se recuperar, tá pegando ritmo, não vê resquício de lesões nele, tá muito bem. Vai me tirar o Rodrigo Caio, recua Thiago Maia para a zaga. Dá para entender? E o Davi Luiz já tinha amarelo e tava voltando de lesão, hein? Imagina a bagunça que poderia dar. Vitor Pereira. Gente, Vidal entra muito mal, entra fazendo falta, já entra caçando confusão.
Não dá para entender. A única substituição que eu concordei, que acho que poucas pessoas concordam, é com a substituição de Gabriel Barbosa. Porque, senhor Gabriel Barbosa, eu estou tentando entender, talvez ele e o Vitor Pereira consigam me explicar qual a função do Gabriel Barbosa no Flamengo. Que eu vejo, principalmente no jogo de hoje, por exemplo. Rodopia, corre. Todo mundo fala da intensidade dele, realmente é muito intenso, o jogo todo corre. Mas ao meu ver, ele corre errado o jogo inteiro. O jogo inteiro correndo errado, sem saber o que fazer. Não consegue dar um passe de qualidade. Em alguns outros jogos até conseguiu dar um passe para gol. Mas especificamente nesse jogo, não conseguiu dar um passe de qualidade, não conseguiu fazer um desarme e não finalizou. Finalizou na verdade, na mão do goleiro. Para mim, ele correu errado o jogo inteiro. Sem sombra de dúvidas, correu errado o senhor Gabriel Barbosa. Dá para entender? Eu queria entender qual a função dele, né? Aí entra o Matheus França destruindo. Matheus França impecável no jogo. Gostei muito, ele entrou, deu volume, sofreu um pênalti que deu tranquilidade ao Flamengo. Ele roubou a bola, na verdade, no meio, corre, sofre o pênalti. Eu acho que ele é, assim, o reserva imediato do Flamengo, setor ofensivo. Claro que tem o Cebolinha também, que é muito bom. Os dois podem revezar nessa ideia de serem os reservas imediatos. Por que esperar tanto para colocar o menino, que entrou tão bem? Assim, são decisões do treinador que a gente não consegue entender. Não está querendo usar o menino, acha que ele não está correspondendo? Porque se o que ele fez hoje, no Flamengo e Vasco, não é corresponder, tem algo de errado na situação, né? Na ideia do treinador em ver o jogo, em deslumbrar o jogo. Ponto positivo do jogo, achei o Santos muito seguro, fez ali 3, 4 defesas que salvaram o Flamengo, gostei muito do Santos no jogo, não vacilou nas saídas de bola, muito seguro, assim como na temporada passada, encaixando bola, não dando muito rebote, conseguindo fazer a pressão em cima. Gostei muito do Santos na partida. O Ayrton Lucas também destruiu, muito bom jogador, um achado aí do Flamengo para essa temporada. O Felipe Luiz já está no final de carreira, acredito que não vai jogar muito nessa temporada. E é bom saber que tem o Ayrton Lucas ali para poder suprir essa necessidade da lateral esquerda. Basta saber se o Vitor Pereira não vai bagunçar isso também, né? Que eu acho que é a dúvida de todo torcedor. Então, gente, essa é a minha ideia do jogo. Achei o Vitor Pereira tá muito perdido ainda quanto ao elenco, muito perdido ainda quanto ao que é o Flamengo, quanto ao que é o jogo, sobre as disputas dos jogos. Tô achando ele muito perdidão, e isso pode complicar. Eu penso assim, o Flamengo com dificuldade de ganhar um time ruim como é o Vasco, quando começar a pegar uns times mais cascudos aí no decorrer da temporada. Essa é a minha preocupação, que eu sempre disse que Taça Guanabara, Campeonato Carioca, de fato não vale nada, é o que todo mundo fala. Mas nas circunstâncias que o Flamengo vive hoje, na desconfiança em relação ao treinador, eu acho que é obrigação ganhar. Porque tem que ganhar para começar a pegar ritmo, pegar corpo, ter uma ideia fixa de jogo, para começar bem aí as competições grandes. Daqui a pouco começa Libertadores, Copa do Brasil, terceira fase, já o Flamengo já entra, Campeonato Brasileiro, tem que começar ganhando o Campeonato Brasileiro para não ter dificuldades depois, porque o Flamengo sempre, na edição passada mesmo, com muitas dificuldades no início e depois precisou de pontos e não tinha os pontos para ser campeão. Então, assim, eu acho que o Vitor Pereira precisa começar a entender melhor. Já passou da hora, agora vai ter 2 semanas para trabalhar até a final com o Fluminense. Espero que ele consiga trabalhar e ajeitar esse time. Se a desculpa era tempo de trabalho, agora vai ter, recondicionar melhor os jogadores para voltar e fazer uma final brilhante contra o Fluminense. Então, gente, essa é a minha análise do jogo de hoje. O Flamengo passa e enfrenta o Fluminense na final do Campeonato Carioca.